Bom, vou continuar aqui. Esse daqui ele também pede as características geométricas, então é bem simples, né? Baseado naqueles equacionamentos que a gente viu naquelas tabelas. Então, basicamente, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, aplicar aqueles equacionamentos e obter essas questões. Aqui, como está 1 para 1, está bem simplesinho esse. E o retangular também sem dificuldade nenhuma, né? Área base vezes altura, perímetro molhado 2 vezes 3, mais esse daqui 2,5, né? Então, divide aí a área pelo perímetro e vai achar o raio hidráulico. Não tem muita dificuldade nisso aqui, não. Então, vou ver se tiver algo mais complicado aí para fazer mais à frente, que inclua a vazão, né? Então, ele vai querer ali área molhada, perímetro, base, entre outros aí. Vocês vão usar esses equacionamentos e obter aqueles resultados ali. É bem simples, né? Bom, a gente já falou desses canais uniformes, né? Que é o que a gente deseja que seja. Basicamente, ele vai ter a seção dele constante ao longo de todo o comprimento. E quando a seção é constante e você tem, vamos dizer, uma mesma entrada, né? Uma vazão igual, vamos dizer, para o seu sistema, você não vai ter mudança aí na vazão dele. A declividade a gente tende a manter a mesma. Por quê, né? Se você... Imagine que eu estou vindo aqui com o meu canal com essa declividade. Ó. Se eu cheguei nesse ponto e daqui em diante eu alterei a declividade e está passando a mesma vazão, ele não vai ter mais as mesmas características daqui em diante. Entende? Se ele tiver a mesma geometria. Porque quando eu alterei a declividade, isso aqui vai alterar completamente o meu escoamento. A velocidade vai mudar, a velocidade vai mudar, consequentemente a profundidade do líquido vai mudar. Então, quando você altera essa característica, você vai ter uma variação no seu escoamento, né? No caso, ele perderia a uniformidade dele. A tendência é manter o canal uniforme durante todo o seu trecho para que ele seja prismático, né? E favoreça algumas condições do nosso escoamento. Bom, então isso aqui é o que a gente tipicamente vai fazer. Fazer a vazão ser constante, a forma constante, então o tipo de material. Se vocês olharem o dilúvio lá, de onde ele começa lá no início, perto do terminal do triângulo, né? É um terminal do triângulo lá, até onde ele deságua lá no Guaíba, a seção dele é igual. Então as características dele se mantêm durante todo aquele trecho. Então quando alguém for lá e medir o nível, em determinado ponto, ele vai saber a vazão que está passando ali, né? E essa vazão, ela tende a ser a mesma durante todo o trecho se ele estiver no mesmo nível. É claro que ali a gente tem umas peculiaridades, né? Como a gente tem ele trazendo um rio que tem sedimentos, em alguns pontos você vai ter deposição de sedimentos. E quando você tem essa deposição, você modifica a seção do rio. E aí ele perde uma determinada uniformidade em alguns trechos, né? Então acaba acontecendo isso, mas a ideia é que ele esteja transportando uniformemente. Aqui, ó, é bem interessante essa foto que demonstra bem essa questão de uniformidade. Aí vocês têm um canal, então imagine que tem esse ponto de cima ali, ó, a água tá vindo lá daquela queda, né? Então ele veio e o cara mediu ali o nível de água naquele ponto de cima, mais de montante, e viu que o nível estava naquele ponto, com altura H. Veio um pouquinho mais para baixo, mediu em outro ponto, o nível se permaneceu constante, entende? Igual de cima, no mesmo nível H. Então, isso que é uniformidade. A mesma altura que tinha lá tem aqui, consequentemente, se a dimensão é a mesma, se o material é o mesmo, as condições são as mesmas, a velocidade no ponto é aqui a mesma, a vazão que está passando é a mesma, então a gente não tem variação.
isso que é a uniformidade que a gente deseja quando está calculando os nossos canais. Bom, a perda de carga vai ser outro fator interessante aqui. E lembra de que a gente tratava em conduto forçado, perda de carga, a gente tinha aquele nosso J, né? Então lembra lá que era aquela perda de carga distribuída dividido pelo comprimento da tubulação. A gente tinha aquele nosso J. Então, nesse caso aqui, aquele J é como se fosse nossa declividade. Ele é dado em metro por metro, né? Então, a gente tem essa declividade dessa linha de energia, é J ou IE, né? Então, basicamente, a declividade do sistema é igual àquela perda de carga dividido pelo comprimento que a gente via lá em hidráulica 1, né? Vamos dizer, a ideia é como se fosse a mesma, né? Bom, esse sistema também ele considera aquela equação que a gente via da conservação de energia. Então, você tem lá pressão sobre gama mais uma carga de posição, mais uma carga cinética, V1 ao quadrado sobre 2G, é igual a uma pressão no ponto 2 qualquer, né? Mais uma carga de posição no ponto 2, mais uma velocidade nesse ponto 2 dividido por 2G, mais essa perda de carga nesse trecho aí. Então, quando vai fazer algumas considerações ali no sistema, a gente basicamente vai ter, se ele, para essa condição de uniformidade, né, que a gente tem essas condições iguais de velocidade se mantendo igual no nosso sistema, a pressão se mantendo igual no nosso sistema, basicamente a perda de carga ela vai se dar pela diferença que a gente tem entre as cotas dos pontos, entende? Então é assim que ele chega nesse equacionamento. Como eu falei lá, quando a gente quer um canal uniforme, as condições não se alteram de um ponto para o outro, né? Então, a velocidade que eu tenho nesse ponto é igual à velocidade que eu tenho nesse ponto. Por isso que se cancelou ali as velocidades, né? Elas são iguais. A pressão, então, o que ele está te dizendo, ó, o nível d'água que tem aqui nesse ponto é igual ao nível d'água que eu tenho nesse ponto aqui de baixo. Então, se as pressões são iguais, consequentemente, eu posso anular elas também. Então, a perda de carga ela se dá pela diferença de cota entre os pontos ali do nosso trecho. E assim a gente vai ter que a nossa declividade do trecho vai ser igual àquela perda de carga unitária ali do nosso sistema, né? O J. Bom, então para ser uniforme, essas características que eu já falei, mesmo material, mesmas dimensões, então tem que ser semelhante em todo ele, né? Bom, e aqui a gente passa no que efetivamente vai ser importante para vocês calcularem os canais. Então vocês vão ver que é bem simples, então por isso que a gente passa um tempo todo vendo outras coisas, mas vocês vão ter que calcular a velocidade do sistema. Então vocês podem calcular de diversas maneiras. Então, tem Haas-Williams aqui para canais também. Então, vai assumir esse tipo de formulação, né? 0,335 vezes o C. Então, o C vai ser aquele coeficiente para a equação de Haas-Williams. Vocês vão ver lá, qual tipo de material? O C é X. Então, você vai pôr aqui, raio hidráulico vai ser área molhada dividido por perímetro molhado. Vai depender da figura geométrica que você adotou no seu canal. E o I vai ser a declividade longitudinal. Como é que eu calculo essa declividade longitudinal? Então, você tem aqui, ó, imagine que você tem isso aqui na cota 100. Então, vamos supor que aqui é a cota 100, o daqui, ponto 2, está na cota 0. Então, a diferença de 100 menos 0 vai dar 100, né? E vamos supor que entre esses dois pontos tem 100 metros. Então, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, essa declividade vai ser 1 metro por metro, entende? Então, a declividade longitudinal, como é que você calcula? Pela diferença de cota entre os pontos, a diferença de cota é essa, né? Dividido pelo comprimento entre eles. O comprimento que sua água está se deslocando ali, né? Então, essa diferença de cotas dividido pelo comprimento vai lhes dar essa declividade, que é como se fosse a perda de carga unitária desse sistema, né?
Beleza, tem a equação de Forchheim também, vocês podem verificar aí. E o N é semelhante aos valores do coeficiente C, só que tipicamente a equação que vocês vão usar é mais essa aqui, ó, a nossa equação de Manning. Então, a equação de Manning ela é utilizada para calcular a velocidade. Então, velocidade vai ser igual a 1 sobre N, o N é o coeficiente de rugosidade de Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada a meio. Beleza. E por que aparece Q é igual a 1 sobre N, área vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes I elevado a meio? De onde é que veio isso, né? É basicamente você aplicar a equação de Manning à equação da continuidade. Nossa equação da continuidade é o quê? Q é igual a vezes V, né? Então, na real, como Manning é aquela nossa equação para velocidade, basicamente o que vocês têm aqui é substituir V por Q sobre A. Então, quando eu substituo V por Q sobre A, eu vou ter Q dividido por A no denominador, né? É igual a 1 sobre N vezes raio hidráulico a 2/3 vezes I, que é a declividade elevada a meio. O A está no denominador, passa multiplicando para o lado direito da equação, e vocês têm essa equação aí, ó, como a equação de Manning aplicada a equação da continuidade aplicada a essa equação de Manning, né? E a gente obtém lá ela nesse sentido aí, em forma da vazão. E é essa equação que vocês vão usar para calcular a vazão de vocês. Então é por isso, lembra lá quando tinha as figuras geométricas, o retângulo, o trapézio, a parábola, vocês têm que obter o raio hidráulico, basicamente, e a área molhada. Essa declividade vai depender das cotas do terreno e do comprimento que vocês tenham, né? E aí a gente obtém a vazão através dessas características aí do sistema. Então, se você mantém seu canal todo uniforme, com a mesma declividade, você vai garantir que a vazão em todo o seu sistema vai ser a mesma. Então, entende a importância de você preservar lá essa declividade, né? É porque você vai garantir lá o entendimento da vazão que está transportando o seu sistema em determinadas alturas ao qual você estabelecer ele lá, onde sua água estiver passando. Bom, a equação de Manning é dada por essa forma. Se vocês verem o vídeo lá do José Costa, que tem aí, que eu já coloquei no Moodle, né? Você vai ver que o programa que eles dão, então se vocês quiserem até replicar no programa deles lá, no Macro Studio, vocês conseguem replicar todos os exercícios que tem aí na disciplina de hoje, naquele programinha deles, né? E lá ele já tem uns N's específicos. Então vocês vão ter diversas tabelas aí que vão mostrar para vocês valores de N a depender do tipo de material que vocês venham adotar. Tipicamente a gente vai ter aí concreto liso sendo aplicado, né, no nosso sistema. Cadê? Tijolo vidrado não vejo muito. Bueiro de concreto. Então, esses daqui vocês têm valores específicos para eles e vocês podem substituir nessa equação de Manning para obter a vazão que vai estar sendo transportada lá em seu sistema. Aqui tem outras tabelas, ó, que ele já considera as condições, se é boa, se é regular, se não é. Então, você pode querer calcular a vazão para um sistema antigo. Então, já está deteriorado, o dilúvio ali já passou vários anos. Você já percebe uma certa degradação, né, de algumas características do canal. Então, o coeficiente de Manning já variou um pouco. Então, vocês podem utilizar esses autores para referenciar o que você vai adotar quando você usar um projeto, né? Se você tiver que calcular um projeto e você tiver que definir um N, você vai ter que procurar alguma referência que lhe norteie e que você consiga explicar isso no memorial descritivo. Qualquer projeto que vocês venham fazer, vocês vão ter que entregar lá um memorial descritivo de como você fez, né? Então, não é importante só você saber calcular, né? É importante você saber o que usar, como escrever para entregar um produto bom a quem for contratar vocês futuramente. Bom, esse N aí a gente pode determinar ele ou tem essas tabelas. Eu tipicamente utilizo essas tabelas já para adotar eles. Então, não vou ficar me atendo muito aqui à determinação deles por esses métodos aí, porque eu não uso.
Bom, tem diversos tipos de materiais. As nossas referências básicas, esse livro é do Venter Show, do TUT, entre outros aí que tem essas tabelas mais utilizadas, né? O TUT deve ter vários lá, o do Walter Cornichon também, se eu não me engano, que são daí do Rio Grande do Sul, né? Diversos outros aí vocês podem pesquisar. Aqui na apresentação tem vários, mas é melhor quando vocês colocarem uma referência específica de onde vocês pegaram, né? Retiraram isso. O da Lé do Cirilo, entre outros aí que vocês vão ter acesso. Bom, o que acontece é que às vezes as nossas sessões elas não são uniformes. Então você pode ter sessões que elas variam ao longo da sua extensão do seu canal. Então você pode fazer ponderações. Aí isso aqui sim é importante. Ó. Você divide em áreas geométricas conhecidas. Então no caso ali ele está dizendo ó, N 0.035, N 0.025, N 0.030. O que isso está lhe informando, basicamente, é que cada trecho desse é composto de um material diferente, entende? E isso aqui iria variar quando eu falei lá atrás que o fundo pode ser natural, né? Então, o fundo natural ele vai ter uma rugosidade diferente de um fundo de concreto, ou de um talude de concreto. Então, você pode dividir em áreas conhecidas, aquela ponderação que ele faz ali para encontrar o N, ó, ele está dizendo NI aí. Então, o que é esse NI e aí, né? Então, esse N é cada valor desse que você vai ter para essas áreas menores. Então, você vai ter para esse 0.035 vezes a área de 1 mais o 0.025 vezes a área de 2 mais 0.03 vezes a área de 3 e assim sucessivamente, né? Dividido pela área total. Então, no fim das contas, você vai computar todas as áreas, né? Então, toda a área foi somada em cima e embaixo, só que você ponderou esse seu N aqui. Você definiu, tem áreas que tem esse 0.04 aqui, ó. Uma maior área é composta por esse tipo de rugosidade, então ele vai ter um peso maior quando estiver computando esse N médio que você vai obter. Porque quando você calcular lá pela equação de Manning, você vai ter que usar um N específico, né? Então, por isso que às vezes tem que fazer esse canal composto, na casa, né? Você vai ter esse canal composto e assim você vai ter que ponderar esse N. Então, essa é a equação que você vai usar para fazer essa ponderação aí do seu sistema. Bom, a gente vai ver aqui mais ou menos as informações que a gente tem e os problemas que a gente tem para dimensionar esses canais. Variedade de formas e rugosidades. Então, é aquele negócio de retangular, triangular e tudo mais. Só que, como a gente já tem figuras geométricas conhecidas, menos mal. O problema é, imagine que eu estou na seção retangular e mudei para outra triangular, né? Então, qual é o impacto que vai ter isso aqui na profundidade da outra seção que eu coloquei diferente? Para daqui a pouco eu não fazer uma seção um pouco menor, a quantidade de água que está passando não dá conta e ela extrapolar esse canal que eu projetei, né? Então, se tiver variações assim, você pode ter problemas. Mas, tipicamente, a gente deseja que nossa estrutura ela tenha a mesma estrutura, né? Ela tem as mesmas dimensões. Na apresentação do José, tem algumas situações que ele mostra um pouco isso aí. Bom, tipicamente, a gente vai ter que verificar o funcionamento hidráulico. Esses dias eu tive que projetar um canal desses para um trecho com esgoto lá, que ia passar, e eles queriam a medição de vazio em um trecho. Aí projetei um vertedorzinho e um determinado canal em um trecho lá para a empresa de saneamento, né? Aí é coisa simples, mas foi o que o fiscal queria e os caras que estavam fazendo não estavam colocando. Aí você acaba ganhando um dinheirinho com essas coisas, né? Que às vezes o pessoal não se dá conta e é bem fácil de fazer esses dimensionamentos aqui. Então, basicamente, a gente vai querer saber com as dimensões que ele dá ao canal, a vazão que vai estar passando por ele e ou a determinar ou a capacidade de condução de um canal a partir de determinadas características. Bom,
A gente vai determinar em função da área. Então, se você tem as dimensões, você consegue a área, raio hidráulico, a profundidade dele. E aqui já tem uma figura mais ilustrativa aí do que vocês podem estar encontrando aí pela frente no dimensionamento de canais, né? Ele dá lá a profundidade, dá o valor aqui da base daquele canal trapezoidal. Então lá entra como aquele Bzinho lá na fórmula. Vocês vão precisar daquele Z. Então você tem ali o talude que ele está dizendo 1 para 0,58. Então para cada metro você vai ter ele subindo 0,58 ali no seu sisteminha. O dali 1 para 1,5. Isso aí vai cair naquela questão do Z lá. Então ele vai estar com aquele Z de 1,5. Nesse caso, vocês podem adotar o Z de 1,5 aí. Quando estiver fazendo. Ele dá declividade longitudinal. Então, deixa eu ver aqui. Largura do fundo, 13,5. Basicamente, aplicar aqueles equacionamentos das tabelas, vocês não vão ter problema em fazer isso aqui, não. E depois, a equação de Mann associada a equação da continuidade para encontrar a vazão que vai estar transportando esse canal. Pode adiantar aqui que, se der tempo, eu faço esses exercícios aí, no Excel mesmo. Né? Se não der, eu vou passar o Excel para vocês com todos eles prontos aí e vocês conferem, né? Queria acabar a aula de hoje porque já está quase acabando o semestre e tem que finalizar aqui todo o material, né? Bom, então quando vocês tiverem o canal lá, vocês vão desejar lá saber essa forma da seção. Então a forma vai depender do terreno que vocês tenham, das condições do terreno. A declividade, você quer uma declividade que não aprofunde muito sua tubulação, então você vai verificar lá o ponto de chegada e o de saída, verifica mais ou menos a diferença de cota de um para o outro, e a ideia é que você preserve uma declividade que permita chegar aqui nesse ponto, né, onde você deseja lançar na mesma cota, para daqui a pouco você não aprofundar muito seu canal. Imagine que seu canal está chegando aqui, só que o ponto que ele está chegando de água está nesse ponto aqui, né? Resultado que você vai ter um remanso para todo o seu canal, você vai aprofundar ele à toa. Então, basicamente é isso. Então, vocês têm que avaliar o ponto de chegada e o ponto de saída disso aqui, né? E ter uma declividade que permita chegar nesse ponto de forma condizente, a mais econômica possível, né? Bom, a estrutura de dissipação de energia, teve um colega que perguntou do dilúvio, então aquelas estruturas que tem lá, elas servem aí um pouco para dissipar energia, ela quebra um pouco essa energia da água. Bom, execução, terreno, entre outros critérios aí que vai ter que ser adotado nessa otimização do canal, métodos construtivos, entre outros. E para vocês verem aqui que essa relação área molhada e perímetro molhado é bastante interessante, né? Ela vai estar associada àquela equação da velocidade lá. E assim vai ser um critério bastante bom de otimizar. É porque eu não sei como é o conhecimento de vocês ainda do Excel e de outros softwares, né, que vocês podem utilizar, mas a gente consegue, vamos dizer, estabelecer uma condição que eu desejo alcançar e colocar valores que venham atender essa condição. Então, eu posso dizer, ó, que valor eu teria para a base do meu trapézio e de declividade do talude que eu tenha um raio hidráulico de tanto. Então, você consegue estipular condições de contorno e obter dimensões do seu canal que atendam essa característica que você deseja que seu canal alcance, né? Dá para fazer isso se tiver uma determinada prática lá utilizando o Solver ou outros tipos de relações que vocês obtenham em cálculo numérico, que aprendam um pouco de cálculo numérico, né? Bom, o
o canal da gente, ele acaba sendo... Ele não vai ficar com as condições iguais durante toda a vida, ele vai acabar envelhecendo. O número de money, ele vai acabar sofrendo algumas mudanças, né? Então, quando você estabelecer, você pode propor um valor um pouco maior do que o que você tiver tabelado, de maneira a atender esse envelhecimento lá do seu sistema. Igual quando a gente tinha lá em condutos forçados, a gente tinha, no início, o C de raso mínimo, a gente adotava 130, 140, quando estava novo para PVC, se eu não me engano. E a partir de 10 anos, 20 anos de uso, diminuía para 120, 110, vamos dizer, né? Para canais é a mesma coisa, ele envelhece e a rugosidade pode sofrer algumas interferências. Então, por isso que ele propõe esse aumento aí em relação ao valor tabelado. Essa outra aqui, ó, o freeboard, né? Ou uma folga que a gente tem 20 a 30% acima do nível máximo de projeto. Então, vamos supor, ó, eu projetei meu canal, ele tem aqui, ele precisa ter, sei lá, essa dimensão aqui de profundidade para passar minha vazão máxima de projeto. Então, se o cara planejar assim, né, certinho, eu vou dizer, ó, para eu gastar menos material, eu vou colocar só a dimensão que ele precisa passar. Mas acaba sendo perigoso, né? Você deixar ele só na dimensão da vazão máxima que você vai passar. E se algum dia, por algum motivo, vier uma vazão excedente dessa de projeto, né? Então, você tem que permitir uma zona livre. Então, um acréscimo a essa zona máxima aqui de vazão. Então, vamos supor que essa sua profundidade é 1 metro. Então, ele está pedindo ali, ó, a sua altura total aqui teria que ter 1,2 metros ou 1,3 metros, entende? Então, a vazão passaria até aqui, mas teria essa zona de folga no seu canal. Então, quando você projetar o canal, você dá esse acréscimo aqui de 20 a 30% de altura para permitir essa passagem de algum excedente que venha a cair nesse local que você projetou, né? A gente vai ter diversos ângulos recomendáveis a depender do tipo de solo, entre diversas características para vocês determinarem a inclinação do talude. Então, é bom pesquisar o tipo de solo que vocês vão ter na região para verificar qual a inclinação ideal, né? Baseado no solo que vocês vão ter disponível lá, ou do método construtivo que foi adotado. Bom, as condições de contorno, entre outras coisas aqui. O número de Freud, tipicamente, vocês vão querer ele menor do que 1. Então, o que é isso? Vocês vão pegar lá a velocidade calculada por Manning, dividir pela aquela raiz de G vezes aquela profundidade do seu sistema. Quando você dividir isso, fica abaixo de 1, seu escoamento tá lento, né? Então, é a situação típica que vocês vão desejar aí para seus canais. Então, ele pede para evitar zonas próximas ao Freud igual a 1, né? A essa equação dando igual, porque vai ter um escoamento crítico já. Bom, então deixa os 20 a 30% lá de borda livre, que eu já falei. Bom, e aqui tem, ó, para o tipo de solo que vocês adotem, ele recomenda ali algumas inclinações do seu M, no caso ali, né, para solo arenoso, M igual a 3, para solo barro arenoso, 2 a 2,5, entre outros aqui, ó. Então, a depender do tipo de solo, você já tem uma inclinação ideal para esse talude trapezoidal, no caso aqui, né? Vocês pesquisando alguma referência, vocês podem obter outros aí. Bom, tensões de cisalhamento. Então, lá naquela apresentação que tem do José, tem uma explicação um pouco sobre essa questão das tensões de cisalhamento, se eu não me engano. Então, o solo, cada solo, ele tem uma determinada resistência a esse fluxo. Se a energia que você tem, né, que está sendo provocada nesse escoamento, ele for superior à capacidade de resistência desse solo, ele vai causar erosão. Basicamente, ele vai remover o solo desses taludes e vai levar para seu rio, né? Vai carrear para sua rede de drenagem. E se não tiver um controle, né, ele só para quando chegar em algum material mais resistente. No caso, se o solo é todo igual, ele só ia parar na rocha aqui, né?
se a erosão PSX, se o escoamento PSX com essa energia, ele só vai parar quando atingir a rocha. Então, a erosão é um problema sério aqui se você não prevê isso em alguns sistemas. E vocês vão enfrentar isso quando vocês construírem pontes. Então, teve um colega de vocês que mencionou que tinha uma determinada ponte, os caras fizeram a drenagem da ponte, só que deixaram solta, né? Fez a drenagem e caía no solo próximo ao pilar, algo nesse sentido aí. Resultado que a água foi caindo, quando chovia, caía, até comprometer a estrutura da ponte lá. Não sei como foi um colega de vocês que disse assim, mas basicamente porque a água vinha com uma determinada energia maior do que a do solo em resistir, foi causando erosão, causou erosão até chegar na estrutura, até comprometer a estrutura que se tinha, né? Então é complicado isso aí. Vocês têm que propor uma estrutura de quebra de energia. Quando você está lançando água assim de um ponto alto para um ponto baixo, né? Se esse ponto baixo tiver alguma coisa estrutural, é bom que você proponha algo de dissipar essa energia. Senão a água pode causar algum problema aí. Bom, esse número de Freud vai ser importante, a gente vai ver mais à frente lá. Bom, a seção eu já falei dessa composição de diferentes rugosidades e como calcular esse N ponderado para essas diferentes rugosidades. Então, tem aquela fórmula em função da área, pode ser também em função do perímetro e do raio hidráulico, tem esses outros equacionamentos, mas aquela da área é bem tranquila ali de ser utilizada, né? Esse exercício é um pouco sobre isso, mas depois eu passo para vocês a resolução deles para vocês acompanharem aí, porque não ficar dando tempo, né? Quando vai para o Excel, passa bem rápido aqui o tempo para resolver. Bom, isso aqui foi o que eu falei para vocês em algum momento, de zona de inundação. Então, suponha que seu rio, ele tem aquela calha natural ali, onde tem aquele azul claro ali, né? Aquele azul mais escuro, sei lá como é que é visto ali. Então, abaixo do leito menor ali. Então, onde tem um leito menor, a calha é natural. Quando ele ultrapassa essa calha natural, você vai ter esse leito maior, que é leito de inundação. Quando as pessoas ocupam essa área aqui de inundação sem saber, porque ele não fica com água sempre, então as pessoas tendem a ocupar essas áreas achando que nunca vai encher porque demora a acontecer o evento. Quando esse evento vem e ocupa essa calha do rio, ele acaba causando esses problemas aí de inundação e constantemente aparece na TV. Só que é basicamente porque o poder público não interviu quando deveria e a população ocupou uma zona irregular sem autorização para aquilo, né? Tipicamente é o que ocorre aí, para ter essas situações. Bom, a gente vai ter alguns métodos aí para calcular essas seções compostas. Então, compostas por diferentes áreas, né? Então, a gente vai ter algumas formas de calcular a vazão que vai estar passando em cada uma dessas áreas compostas. Naquele programa MacroStudio, que o José explicou na apresentação dele, e está aí no vídeo para vocês verem, se quiserem baixar o MacroStudio, vocês conseguem replicar para essas seções compostas, né? Colocando lá a metragem dele, declividade de cada um, entre outras características lá, para obter a vazão que passa em cada uma delas. Quem puder, baixa aí o aplicativo, o MacroStudio, só que é mais para notebook e computador, né? Eu acho que não tem ele para celular. Mas eu vou passar outro para celular também, que vocês podem utilizar e obter alguns resultados bem facilmente. Bom, então vocês vão ter que avaliar todas essas características topográficas, geotécnicas, construtivas, influência no sistema viário, entre todas as outras, a zona livre após a construção dele e velocidades. Se você propor uma velocidade maior que 4,5, 5 metros por segundo, ele pode começar a danificar o concreto. Então, velocidade mínima também maior que 0,6 para não favorecer zonas de deposição. Entende? Quando a gente tem
velocidades muito baixas, como você está, vamos dizer, rio, drenagem, ele acaba trazendo sedimentos. E se você tem velocidades baixas, abaixo de 0,6, ele pode favorecer zonas de deposição. E assim você vai modificar aquela característica do canal. Ele acaba deixando de ser uniforme, né? Se eu comecei a depor partículas, isso só aumenta. As partículas começam a ficar depondo naquele lugar e você muda a configuração daquele rio. Ou ele vai mandar vazão velocidade maior para outro ponto, né? Daquela seção e vai começar a erodir mais outro ponto, que nem aquilo que a gente viu no início da disciplina, né? E vai continuar com deposição naquele ponto onde teve início essa deposição. Então, a gente busca evitar essas velocidades abaixo de 0,6 para que não ocorra essas zonas de deposição e, consequentemente, altera um pouco o fluxo, né? E essas condições de uniformidade que a gente deseja no nosso escoamento quando projeta esses canais. Bom, então a gente busca lá evitar erosão e desgaste, evitar o número de fraude próximo à unidade, porque vai ter um escoamento crítico, evitar o escoamento supercrítico, né? Então ele vai ser superior que 1, quer dizer que a sua velocidade calculada por Mani está muito maior do que aquele G, raiz de G dividido por raiz da gravidade vezes a profundidade, né, do seu sistema. E a gente busca que o sistema ele seja dimensionado em regime subcrítico. Então, a velocidade calculada por Mani, ela seja inferior, né, ao raiz de G vezes H. Bom, aqui tem as indicações para vocês fazerem aqui. Em canais urbanos, a profundidade máxima é de 4 metros. Então, imagine o que não é construir aqui um canal numa área urbana e você botar profundidades muito altas e alguém pode cair naquele canal e ter algum risco para a pessoa. Agora mesmo a gente tinha que fazer uma interferência no local e dava uma rede de esgoto, né? E ela estava dando interferência com o canal que passava na região lá. Então, uma acaba interferindo na outra e acaba gerando alguns problemas também que você tem que contornar quando estiver trabalhando com isso, né? Em alguns, a gente teve que passar a nossa tubulação de esgoto abaixo dessa canalização que tinha para águas pluviais. Assim, e acaba dando um trabalhozinho considerável essas coisas aí. Bom, tem todas essas observações, depois vocês dão olhadas aí. E nisso, quando o canal for natural, verificar essas condições de velocidade média, porque quando tiver velocidades superiores, você vai ter lá a erosão, né? Então, por essas tabelas, você consegue ver mais ou menos a velocidade de projeto do seu canal, para que ela não tenha ela não acabe conseguindo erodir aquele canal e, consequentemente, modificando, né, as características para as quais você projetou ele. Bom, aqui tem algumas inclinações de talude em função do tipo de material e natureza das paredes. Depois vocês dão uma olhada também. E outro fator interessante quando verifica canais é essa energia total que vocês têm na seção transversal. Então, vem lá daquela nossa equação de Bernoulli, né? Você tem aquela carga de posição, carga de pressão, dada pelaquela linha d'água lá, e uma carga cinética do seu sistema. O de Coriolis tipicamente adota um valor igual a 1. Bom, e essa energia específica aqui, vocês têm ela como essa energia no escoamento numa dada seção transversal. Então, quando você tem o fundo, né, do canal como se fosse a referência, e essa energia ela vai ser dada pelaquela carga hidráulica, aquela vazão 2G vezes a área que você tem molhada naquele sistema. A gente vai ver aqui a importância dessa energia mais à frente, né? Dando um tempo.
na definição do tipo de escoamento aqui.